Graça e paz, irmãos. Muito bom sempre voltar a essa igreja. Eu sempre comento que é um culto muito agradável, onde a gente, com a qualidade de Edson e Laura aí, traz essas músicas que muitas igrejas às vezes a gente não ouve mais nem canta, né? Mas aqui a gente sempre tem essa revisitação de hinos que marcam a nossa história, né? Eu louvo a Deus, irmãos, porque em janeiro do ano passado eu encontrei o pastor Edson lá no Geraldão, por ocasião da Assembleia da Convenção Batista Brasileira, e eu pedi a ele que estivesse orando, porque nós estávamos sentindo de Deus o desejo de ir para outro desafio, não é? E ele se comprometeu a estar orando conosco, e aí um ano depois nós estamos lá assumindo a Igreja Batista Betânia, lá na cidade de Gravatá, uma cidade muito aprazível, não é? Uma hora dessa lá, nesse tempo agora, deve estar uns 20 graus, mais ou menos, né? Quando chega o inverno, 15, 16 graus à noite, né? Então, realmente é outra realidade, né? Enquanto o Recife está lá com seus 30 e lá vai o trem, né? Mas, irmãos, foi um desafio muito grande e nós estávamos orando para que isso acontecesse, e quando chegou na hora de decidir, nós também ficamos numa dúvida muito grande, porque tivemos o nosso nome apresentado ali de uma forma muito enfática para assumir a Secretaria-Geral da Convenção Batista de Pernambuco. E aí eu falei aos irmãos, se a igreja lá fizer o convite, meu coração é coração de pastor, eu vou estar lá com a igreja, né? E graças a Deus se confirmou. Então fiquei feliz. E estar aqui com os irmãos sempre é também uma alegria muito grande. E hoje nós temos um tema que foi nos colocado sobre Jesus compartilha compaixão ao redor da mesa. Eu gostaria de pedir que todos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 13, que é um episódio de Jesus à mesa, compartilhando compaixão com as pessoas que estavam ao seu redor. Mas esse tema também nos remete à responsabilidade como cristãos, e especialmente aqueles que já são pais ou avós, de também ter esse costume de, dentro do ambiente do seu lar, estar também compartilhando com os seus parentes, seus filhos, seus netos, sobrinhos, a palavra de Deus, a compaixão de Cristo. E aí nós vamos poder ler agora o texto que inicia assim dizendo, versículo 10, Mateus 9. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores e se sentaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E depois aprendei o que significa, quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Que o bondoso Deus aplique essa leitura aos nossos corações. Irmãos, igreja é um lugar de proclamação da compaixão de Deus por todos os pecadores. E sempre foi. Jesus, ele acabara de realizar diversos milagres registrados no capítulo 8, no capítulo anterior. Por exemplo, ele teve o episódio da cura de um leproso, no capítulo 8, versículo 3, a cura do criado do centurião, no versículo 13, a cura da sogra de Pedro, no versículo 15, curas e expulsão de espíritos malignos, no versículo 16, Jesus repreende os ventos e o mar, versículo 26, libertação de 2 endemoniados, Mateus 8, 32, cura de um paralítico ainda, no capítulo 9, versículos 2 a 6. Então, nós vemos claramente que a compaixão de Jesus, ela veio muitas vezes acompanhada da realização de muitos milagres visíveis, coisas realmente perceptíveis, para que os homens crescem nele, e também no poder que emanava das suas palavras e também dos seus atos. E nós, nos dias atuais, certamente, a igreja, ela permanece ainda compartilhando compaixão aos pecadores em generosos atos de amor, de pregação da palavra de Deus, essa palavra que liberta, e nós acompanhamos também que nos dias atuais
o Senhor Jesus, através da sua igreja, continua também realizando alguns milagres. O cenário dessa passagem que nós lemos possivelmente seja a casa de Mateus, porque Jesus acabara de convidá-lo a segui-lo. Jesus tinha feito um convite imediato para que Mateus pudesse segui-lo, e este veio com ele. E outra evidência de que possivelmente aquela era a casa de Mateus ou Levi, o coletor de impostos, é que havia ali a presença de muitos amigos de Mateus, publicanos, coletores de impostos, e como é citado aí, pecadores. Então era já talvez um lugar de convivência comum entre eles, estar na casa de Mateus, se era realmente a casa de Mateus, E nessa situação, que pode parecer constrangedora para muitos, ainda nos dias atuais, Jesus, ele aproveita o momento para compartilhar o amor de Deus. Quando nós nos reunimos ocasionalmente com pessoas não cristãs, sejam em algumas festas, às vezes celebrações, até mesmo familiares, nós não podemos esquecer de quem nós somos. Jesus, ele sempre evidenciava a sua missão em todas as situações possíveis. Ele sempre anunciava o reino de Deus, ele sempre compartilhava compaixão. E no meio em que nós estamos inseridos, dentro da nossa casa também, assim como Jesus estava ali sentado à mesa com aquela multidão de pessoas ao redor, muitos publicanos, pecadores, seus discípulos estavam todos ali acompanhando, aquele momento daquela refeição, porque era algo que estava trazendo talvez alguma curiosidade para as pessoas. Então Jesus ali, ele começa também, aproveitando a ocasião, para pregar a palavra de Deus, para anunciar o reino de Deus, para proclamar compaixão. Irmãos, as nossas mesas dentro de casa também deve ser um lugar onde nós compartilhamos compaixão. Nós temos tido um problema muito sério nos dias atuais, que as gerações posteriores, aos membros da igreja, muitos não estão seguindo na igreja. Muitos filhos não estão acompanhando os seus pais na fé. Muitos filhos estão abandonando a convivência com a igreja. Nós trazemos os filhos até aquele período em que realmente nós conseguimos, controlar a vontade deles, mas temos talvez fracassado em transmitir a fé para eles de uma maneira que eles sintam isso como algo muito importante realmente para eles, que eles não devam abrir mão de jeito nenhum da fé. Então a nossa mesa muitas vezes é um lugar onde nós podemos aproveitar bem estas ocasiões, não é? Os irmãos aqui estudam, e eu também tenho aquela Bíblia de estudos, do pastor David Cornfield, juntamente com Josadak. E o pastor David, nas suas ministrações, ele sempre dizia que ele aproveitava momentos dentro de casa para compartilhar a fé com os seus filhos, que eram 4, não é? Então ele, até lavando a louça, ele disse, às vezes eu estou lavando a louça, mas eu estou ali compartilhando a palavra com o Daniel, que era o filho único, eram 3 meninas e mais o Daniel. Então, irmãos, as ocasiões dentro de casa que nós temos que estar compartilhando compaixão, mas também sendo um bom exemplo para os nossos filhos, porque não adianta nada falar do Evangelho e não viver o Evangelho. Então é preciso que a gente converse com as pessoas dentro da nossa casa a respeito do Evangelho, mas que também nós mostremos com a nossa vida como é o Evangelho na prática, não é? Então nós vemos ali, irmãos, no primeiro versículo que nós lemos, dizendo que e aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos, não é? Então vejam que não há um ambiente mais fértil para a pregação do Evangelho, compartilhamento da compaixão de Deus, do que em meio aos necessitados de perdão. Muitas vezes evitamos a companhia de pessoas não cristãs porque estamos preocupados em sermos vistos ao lado deles, não é? E alguns pensam, eu não posso comprometer o meu testemunho se eu for
encontrado ao lado de uma pessoa que todos conhecem, sabem que não é cristão, o que vão pensar se me verem ao lado dessa pessoa? Então, é certo que nós, cristãos, precisamos evitar lugares, né, onde realmente sejam perigosos para os crentes, não é? Lugares promíscuos, devassos, ou situações em que o pecado impera. Então, nós temos que evitar essas localidades, certamente. Mas, em alguns momentos, nós vamos nos ver face a face com muitos incrédulos. E a nossa reação a este encontro pode ser um diferencial na existência, na vida, no momento seguinte da vida daquelas pessoas. Eu li em um livro de Bill Hybels, quando ele era pastor ainda lá em Chicago, em que ele relatou que se os irmãos, ou se qualquer pessoa, quisesse encontrá-lo nas noites de quinta-feira, sabiam onde ir. Ele estava em um bar muito conhecido na cidade, sentado lá a uma mesa, o garçom já conhecia ele, então trazia um copão de leite para ele, que era para ninguém duvidar o que ele estava tomando, e ele ficava lá com seu copo de leite desse tamanho sentado, e começava então a dialogar com aqueles homens que vinham se embriagar porque estavam com problemas no trabalho, problema na família, muitas dificuldades. Então ele evangelizava aqueles homens que iam ao bar procurar, não é, uma resposta na bebida, e ele conseguiu trazer muitos para dentro da igreja. Seria arriscado, não é, pastor Edson, fazer isso nos dias atuais, né? Dentro da nossa cidade aqui, fazer algo assim seria bem complicado. Mas quem o conhecia sabia que ele fazia isso, não é? Então vejam que a presença daqueles publicanos, daqueles pecadores, não estava incomodando Jesus. Perceberam, irmãos? Podia estar incomodando qualquer pessoa, mas parece que Jesus não estava incomodado. Porque aqueles homens ali, aqueles chamados aqui, né, publicanos, que já era uma forma de caracterizá-los como pessoas não gratas, e pecadores, que dentro de Israel, aqueles que eram já qualificados como pecadores, então eram pessoas de quem ninguém deveria se aproximar. Então eles ali representavam o quê? Eles representavam o campo missionário imediato de Jesus naquela ocasião. Nós ouvimos muitas vezes jovens, né, dizerem que querem ser missionários, e eles só sonham com a África, sonham com a Ásia, sonham com a Europa, sonham com a América Latina, mas não olham para a sua própria rua, não olham para a sua própria comunidade, não olham para dentro da sua casa às vezes. Aquele era o momento imediato de Jesus em poder fazer o que ele veio para fazer, compartilhar a compaixão de Deus, não é? Aquelas pessoas estavam ali ou porque se convidaram ou porque foram convidados por alguém. Então eles estavam ali por um objetivo qualquer. Os irmãos já perceberam que antigamente nós cristãos, não é? Nós tínhamos o hábito de convidar muitas pessoas para virem à igreja. Não é? As igrejas faziam campanhas, quem trazia mais visitantes, não é? E eu lembro que lá na Memorial de Belém, a igreja que eu fui pastor, havia uma irmã que já está na eternidade, irmã Maria Gadelha, que quando o pastor Liveston Cunha era o pastor da igreja, há muitos anos atrás, então ele fazia uma dessas campanhas, uma conferência, alguma coisa assim, aquela irmã sozinha, ela enchia um ônibus de pessoas e trazia para a igreja, para os cultos. Então ela vinha com a multidão realmente de pessoas para a igreja. E nós perdemos na prática esse costume de estar convidando, começando dentro de casa, nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos. Então nós perdemos a oportunidade de convidar pessoas também para estar no templo, para adorar a Deus ou para acompanhar a adoração, para ouvir a palavra do Senhor. Então nós perdemos esse hábito que era um hábito tão especial. Então, hoje nós vemos, às vezes, raramente em algumas igrejas, visitantes não crentes.
quando nós temos muitos visitantes, às vezes eles estão de passagem pelo bairro, pela cidade, estão visitando um parente próximo, são membros de outras igrejas e ocasionalmente eles vêm cultuar na igreja conosco. E onde estão aqueles, não é, que poderíamos dizer assim, onde estão os publicanos e os pecadores que nós não temos mais trazido eles para ouvir o compartilhamento da compaixão de Deus? Então nós temos que voltar a essa prática de atrair pessoas para o templo, de atrair pessoas para a igreja. E começa com isso, com essa estratégia que os irmãos já estão tendo, não é, de trabalhar pequenos grupos, não é, dentro do projeto atual da Junta de Missões Nacionais, o pastor William Salgado, ele diz o seguinte: olha, você que vai trabalhar num pequeno grupo, você ora por uma pessoa, por algumas pessoas que você conhece, seus vizinhos, seus amigos, comece a orar por eles, e depois ganhe eles para você. Ganhe eles para você. Essa é a primeira etapa. Depois ganhe ele para o pequeno grupo, consiga trazer ele para o pequeno grupo, que a partir do momento que ele vier para o pequeno grupo, ele vai ser ganho para Jesus, e ele vai vir para o templo, ele vai vir para adorar com a igreja. Então são desafios, irmãos, que essa semana eu conversando com alguns irmãos da igreja, né, que são vizinhos lá de Renata e Gerson, eu disse: olha, vocês aqui nesse condomínio poderiam começar um pequeno grupo e ganhar muitos vizinhos seus para Cristo também. Então é uma oportunidade de onde nós estamos inseridos, nós começarmos a realmente fazer isso. A nossa igreja, pastor Edson, ela teve uma congregação há alguns anos atrás, em que nós caminhamos com aquela congregação no início, e o pastor lá, ele seguiu adiante, o pastor Marcos Fenelon. Hoje aquela igreja, ela possui cerca de 1.000 membros. E o segredo daquela igreja são os pequenos grupos nos condomínios, ali em Aldeia, para quem conhece Pernambuco, ali em Aldeia, que é um lugar que as pessoas estão todas isoladas dentro de condomínios, de chácaras, de sítios, e essas pessoas, praticamente todos os condomínios hoje ali, têm pequenos grupos. Eles já estão com quase 100 pequenos grupos funcionando, e a meta é chegar a 200 esse ano. Então, irmãos, é uma estratégia que o Senhor usa para que nós possamos, nestes dias atuais, compartilharmos compaixão. Mas para compartilhar a compaixão de Deus, nós precisamos estar com os pecadores ao nosso lado, ou onde os pecadores estão. Eles precisam ouvir a palavra de Deus, então eles precisam estar junto da gente, conosco no templo, ou nós temos que ir até eles. O outro versículo, versículo 11, diz assim: os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Irmãos, esses homens que fizeram a interrogação aí, eles eram chamados fariseus, que para nós hoje é uma conotação muito negativa, mas para a comunidade de Israel era uma conotação muito positiva, porque todo mundo achava que eles eram os mais santos da face da terra, né? Todo mundo achava que eles eram os homens mais seguidores da lei, e Jesus não via eles assim. Jesus os chamou algumas vezes de hipócritas, não é? Então, numa das passagens no próprio Evangelho de Mateus, Jesus diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Olha o conceito que Jesus tinha dos santos do seu tempo, daqueles que eram ovacionados pelo povo, que eram admirados, não é? Mas Jesus, ele foi mestre em aproveitar bem cada ocasião que lhe surgia, ou as ocasiões que ele mesmo buscava. Porque se os pecadores não vinham a Jesus, Jesus ia aos pecadores. Então Jesus, ele nesses cerca de 3 anos e meio de ministério que ele teve, foram anos realmente muito intensos, não é? E imagine, irmãos, que viver naquela região ali,
não é nada fácil, porque você pega uma época de verão, onde o calor é muito grande, mas também que quando chega o inverno, é frio demais. E Jesus viveu dentro daquela comunidade ali, daquela região, intensamente, sempre buscando alcançar mais um, sempre buscando chegar ao coração de mais alguém. Então, a presença de Jesus fez e continua a fazer toda a diferença na vida daquelas pessoas que abrem os seus ouvidos para ouvir o que ele tem a dizer. Ainda hoje Jesus fala ao coração dos homens. Ainda hoje, irmãos, Jesus, ele, através da palavra do Senhor, através da Bíblia Sagrada, ele tem falado a muitos corações. E essas mensagens que nós lemos na Bíblia, elas ainda hoje têm cumprido o seu efeito e têm trazido salvação a muitas pessoas. Mas as pessoas têm que ter ouvidos atentos para ouvir o que Jesus tem a dizer. Então havia ali uma atitude preconceituosa, não é? E também uma falsa religiosidade que foi demonstrada por aqueles homens, quando eles confrontam os discípulos de Jesus com a presença de publicanos e pecadores no mesmo ambiente em que eles estavam ali reunidos. Se nós formos pensar ali em Jesus com os seus discípulos, como sendo a fase embrionária da igreja, então como é que pode a igreja estar nesse lugar e estar rodeada de tantas pessoas em pecado? Então era uma situação que para aqueles homens que eram observadores da lei, segundo os critérios deles, era uma atitude muito suspeita. Mas hoje, irmãos, nós temos fariseus também nos dias atuais. Nós temos fariseus nos dias atuais. Quem são os fariseus da atualidade? São aqueles irmãos que são cristãos, são religiosos, são ligados a determinadas igrejas e são igrejas que evitam contato, até mesmo com irmãos em Cristo, porque são de denominações diferentes da sua. Quando cria-se um exclusivismo em relação à salvação. Existe uma igreja lá no Recife, ela está espalhada em outros lugares do Brasil, que essa igreja, uma pessoa compartilhando comigo, disse que as pessoas que fazem parte daquela igreja, elas não ficam no mesmo ambiente com cristãos de outras igrejas. Se por acaso eles estiverem visitando um doente no hospital e chegaram os irmãos da Primeira Igreja Batista de Natal, eles se despedem e vão embora. Eles não conseguem conviver no mesmo ambiente com pessoas que não sejam da sua própria denominação. Vejam que coisa, irmãos. Então, a atitude que Jesus encontra aqui na vida desses homens ainda é semelhante à de muitas pessoas nos dias de hoje. Mas o compartilhamento da compaixão de Deus é exatamente para aqueles que estão excluídos da promessa, aqueles que estão fora, não é, nesse momento, dos planos de Deus, porque o sacrifício de Jesus, ele não foi algo exclusivo para os israelitas de nascimento, mas para todos os que creem, conforme diz as Escrituras. O Evangelho, a palavra de Deus nos diz na carta aos Romanos, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. E a gente prega o Evangelho e alguém diz, olha, eu primeiro tenho que abandonar meus vícios, primeiro eu tenho que consertar minha vida, para depois eu ir para a igreja, e eles não entendem que é Cristo, é o Espírito Santo de Deus que vai ajudar a pessoa a mudar de vida. Então a pessoa tem que vir realmente a Cristo ao primeiro convite. A pessoa já deveria já automaticamente entregar a sua vida e deixar que as outras coisas sejam transformadas pelo Senhor Jesus. Então, os publicanos e pecadores rejeitados pelos fariseus são aqui o alvo da compaixão de Cristo. É interessante, não é? Eles que estavam sendo rejeitados, discriminados, eles se tornam ali o alvo
da compaixão de Cristo. Aliás, irmãos, um pastor certos dias agora, ele compartilhou conosco uma informação preciosa, não é? Quando ele disse: vocês sabiam que Jesus nasceu na Palestina? Que Belém ficava lá perto da faixa de Gaza, por ali, não estava aquela confusão todinha? Olha só que situação, não é? Veja como nós somos confrontados, não é, com as nossas próprias crenças e valores, não é? O versículo 12 diz: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Enquanto cada pessoa não admite a sua necessidade espiritual, ela permanece, pois, nos seus pecados, e a Bíblia diz que estão destinados à condenação eterna. Essa semana eu vi uma relação de líderes religiosos, né, que fizeram muito sucesso aí, né, no meio evangélico, e que hoje já estão dizendo que o inferno não existe. Por quê? Eles mudaram as suas vidas, eles entraram numa rota de pecado, de desobediência da palavra, e viram a sua família toda se destroçar. Então eles começam a pregar agora dizendo que o inferno não existe. Chamam Jesus de mentiroso, né? Porque Jesus falou muito sobre o inferno. Jesus falou muito sobre condenação eterna. Como é que hoje alguém pode dizer: não, isso não existe? Mas Jesus compara aqueles pecadores sublinhados pelos fariseus como doentes que precisam de médico. Mas o Mestre Jesus sabia também que aqueles fariseus precisavam de arrependimento. E assim a mensagem foi endereçada não somente aos publicanos, aos pecadores, mas aos fariseus também. Então Jesus, ele estava ali fazendo um combo, né? Usando a linguagem moderna de pregação para alcançar todas as pessoas que estavam ali presentes. Então, pare e pense: há tantas pessoas ao nosso redor que precisam de salvação. E todos esses que estão ao nosso lado, precisando de Jesus, Jesus está aberto a oferecer-lhes também compaixão. Um dos textos mais interessantes está no capítulo 9, ainda, versículos 36 e 37, diz assim, não é? E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Então, irmãos, Jesus tem compaixão quando ele olha para uma multidão e vê que elas estão andando desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Isso é uma necessidade muito grande. Essa igreja que eu estou assumindo, ela passou quase um ano sem pastor. O vice-presidente, no dia que a igreja fez a assembleia para aprovar o meu nome, ele, na primeira ocasião que ele me encontrou, disse: pastor, eu estou tirando um fardo de 300 quilos dos meus ombros. Um diácono correu muito para resolver muitas coisas, e resolvendo problemas da igreja, problemas mais variados nas vidas das pessoas, porque todos nós precisamos de pastor. O pastor Edson precisa de pastor, e ele sabe disso. Todos os pastores aqui sabem que precisam também de ter um pastor. Todos nós precisamos do grande pastor que é Cristo. Todos nós, não podemos abrir mão dessa grande necessidade espiritual. Quando Jesus, ele diz que nós estamos precisando também compartilhar esse evangelho com as pessoas, ele está nos desafiando, lá no evangelho de Mateus, mesmo no capítulo 28, a partir do versículo 19, ele está dando uma ordem direta para a igreja, para que nós também estejamos compartilhando esse evangelho, essa compaixão. Então nós não podemos ser desobedientes à ordem do Mestre. Porque, irmãos, não são poucos os movimentos que nos dias atuais estão surgindo, proclamando uma mensagem de inclusão, sem levar em consideração o abandono dos pecados, para que a pessoa possa realmente iniciar uma vida cristã que concede certeza de salvação. Não é? A frase mais ouvida das pessoas é: vinde como estás. Tudo bem, não tem problema. Alguns dizem até que está na Bíblia, né? A Bíblia diz: vinde como estás.
né? E a gente procura, né, pastor? E onde é que está esse texto e tal? Mas o vinde como está, mesmo admitindo que é uma realidade, mas não é para permanecer como está. É para ser transformado pelo Evangelho. O Evangelho é mensagem de mudança, é boas novas, é transformação de vida, é restauração da espiritualidade das pessoas. Jesus, ele nunca relativizou o pecado. Jesus nunca relativizou o pecado como as pessoas relativizam isso. Jesus é amor, não é? Ah, que lindo, Jesus é amor. É só o único atributo de Jesus é o amor? As pessoas se esquecem da justiça? As pessoas se esquecem da santidade? Se esquecem de outras coisas que estão ali dentro do caráter, da personalidade do nosso Senhor e Salvador? Então, Jesus, ele nunca relativizou o pecado, nunca recebeu os pecadores abertamente sem confrontá-los com a necessidade de mudança de vida. Jesus, ele restaurava, às vezes, a saúde de uma pessoa e ele dizia, vai, não peque mais. Por que que hoje as pessoas estão ensinando exatamente o contrário? Então, o mundo perdido precisa de um médico que lhes conceda compaixão a partir do arrependimento e fé. E somente Jesus pode fazer diferença na vida de alguém. Somente Cristo pode fazer diferença na vida de alguém. Muitos anos atrás, em uma das leções lá do nosso seminário, eu escutei Paulo Garcia, que é o arcebispo da Igreja Episcopal Carismática, lá do Recife, não é? Ele dizendo que um dia foi pregar lá em Maceió, foi Aracaju, não lembro, e de repente ele foi passando, tinha um bêbado na sarjeta, olhou para ele e disse, pastor Paulo, e ele se espantou, né? Olhou para aquele homem que conhecia ele, não está lembrando de mim? E ele disse, não, eu não estou lembrando. Ele disse, o Senhor foi que me salvou. Aí ele disse, realmente fui eu, porque se fosse Cristo você não estava aí desse jeito não. Então, irmãos, as pessoas às vezes olham para a figura do pastor, do pregador, e querem seguir o exemplo daquele homem. Tudo bem, o próprio Paulo diz, né, sede meus imitadores, mas como eu sou de quem? De Cristo. Então o exemplo é Cristo, o alvo é Jesus, o olhar está direcionado para Jesus. Versículo 13 fala, ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E esta é a mensagem da igreja para os nossos dias. A igreja não pode existir simplesmente para oferecer entretenimento para as pessoas, porque agora nós vemos as pessoas estão escolhendo igrejas por critérios errados, tais como a igreja tem um ambiente agradável, contemporâneo, não é isso que nós estamos buscando. A igreja é frequentada por pessoas que, alguns dizem assim, são pessoas bonitas, interessantes, segundo os padrões deste mundo, né? Igrejas que têm este ou aquele estilo de adoração, igrejas agora são escolhidas pela cor da parede, não é? A igreja às vezes agora é escolhida pela cor da parede, pela iluminação do local onde os irmãos estão aqui ministrando o louvor. A igreja é escolhida se tem barulho, se não tem barulho. Então nós agora, irmãos, vivemos uma época em que as pessoas estão indo pelos critérios errados. Já dizia um pastor das antigas aí, não escolha uma igreja porque fica perto da sua casa. Escolha uma igreja porque ela tem doutrina sólida. Não é simplesmente porque está perto da sua casa, não. É porque ela tem que ter doutrina sólida. Tem que ser uma igreja que prega a verdade, o evangelho. Então a igreja deve ser atraente por sua capacidade de alcançar os perdidos com a palavra da salvação. Não adianta de nada nós buscarmos fazer um ambiente agradável aos olhos humanos sem a essência da existência da igreja, que é pregar a palavra, evangelizar o pecador, equipar os santos para a obra do ministério. W. Robinson, ele escreveu um livro, que
ele fala numa das suas frases, ele diz assim: a igreja existe para exaltar o Salvador, equipar os santos, evangelizar o pecador. Então ele sintetiza isso, não é, em três coisas, não é? Ele escreveu um livro, Vida Total da Igreja, onde ele trabalha exatamente essas questões aí. A igreja existe para exaltar o Salvador, equipar os santos, evangelizar o pecador. Então é essa a essência daquilo que quis dizer o Senhor Jesus Cristo quando ele fala: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A compaixão de Cristo, ela sendo divina, de uma forma muito ordenada, que está realmente no cronograma da igreja, em todos os seus programas, ela sendo proclamada pela igreja, essa compaixão sendo proclamada pela igreja, é a essência do Evangelho. E esta é uma tarefa urgente, porque as forças do mal, elas já estão se agrupando para tentar arrebanhar o maior número possível de pessoas, torná-las cativas e levá-las justamente para o inferno. Isso está acontecendo, irmãos, na nossa sociedade de uma maneira geral. Os nossos esforços precisam se concentrar em chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus ali, ele compartilhou compaixão ao redor da mesa. A coisa mais importante naquele momento ali deixou de ser a refeição para ser a pregação àquelas pessoas que estavam ali. Naquela situação específica, Jesus encontrou um campo fértil para a evangelização. E nós, crentes desse século 21, devemos aproveitar bem cada ocasião, pois o mundo clama pela libertação dos filhos de Deus, conforme está lá na carta aos Romanos, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos capítulo 8, 19 a 23. Baseado então, irmãos, nessas coisas, o que podemos fazer para compartilhar a salvação aos que perdidos estão? O que podemos fazer para compartilhar compaixão aos que estão ao redor da grande mesa do Senhor? Temos que ir ao encontro dos pecadores para anunciar-lhes a salvação em Cristo Jesus. Temos que ir ao encontro dos pecadores. Nós ouvimos, irmãos, tantos evangelistas do passado que eles não perdiam as ocasiões, as oportunidades que eles tinham. E sempre que surgia, às vezes, um diálogo em qualquer lugar, eles aproveitavam para falar de Jesus ou para convidar a pessoa para vir ao templo, transmitir uma palavra de salvação a essas pessoas. Então nós temos que aproveitar o nosso dia a dia. Uma pessoa que fez muito isso na sua vida foi o pastor Miqueias da Paz Barreto. Ele disse que sempre, até no posto de gasolina, enquanto o frentista estava ali abastecendo o carro, ele aproveitava para pregar o evangelho para aquela pessoa. Por que nós não fazemos a mesma coisa? Não é? Em segundo lugar, nós temos que entender que aqueles que são discriminados são alvo da compaixão de Cristo. Aqueles que são discriminados são alvo da compaixão de Cristo. Talvez eles não vão querer mudar. Talvez alguns vão procurar uma igreja ou um local onde eles possam permanecer da mesma forma, mas nós temos o compromisso, a responsabilidade de tentar mudar a vida dessas pessoas. Em terceiro lugar, nós temos que compreender que o mundo está perdido e somente Jesus pode consertar o que está destruído.
Somente Cristo pode mudar a realidade do nosso povo, da nossa pátria. Não são homens, não são políticos, não são. É Cristo que vai mudar a realidade do nosso povo. E, em último lugar, irmãos, temos que aproveitar cada ocasião disponível para evangelizar alguém, compartilhando assim a compaixão ao redor da mesa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê muitas e ricas oportunidades de estar compartilhando o amor dele a todas as pessoas necessitadas.